Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Itacast. Hoje a gente está aqui com o candidato a vereador Leandro do Donizete. Isso aí. Muito obrigado pela sua participação. Se apresenta aí pra galera. E aí, galera? Itacast, eu tô aqui com o Zé. Muito obrigado, Zé, pela oportunidade. Leandro do Donizete, né? 44001, pedindo voto aqui abertamente, né, para quem já me conhece. Quem não me conhece vai ter a oportunidade aqui de conhecer um pouquinho aqui hoje. Boa. Já chegou chegando, já falando, pô, vota em mim. Vamos lá, isso aí, cara. Cara, antes de tudo, por que Leandro do Donizete? Já quero saber logo de cara. Leandro do Donizete, isso é bem interessante, cara. Porque perguntaram assim pra mim, e aí, como vai ser o seu nome de campanha? Como é que você é conhecido na cidade? Só que como eu já estava me preparando, né, para vir apoiando o Donizete, os amigos começaram a brincar com isso e falar, agora ele é o Leandro do Donizete. Entendi. E aí começou essa brincadeira. E nesse mesmo período, eu conheço muitos vereadores de mandato, pessoal da política, né? Eu já sou envolvido com isso aqui na cidade há 30 anos. Eu costumo brincar, né? O pessoal fala 30 anos, o pessoal acha essa carinha de 25 aqui, como é que você trabalha? Entendi. Mas é só a carinha de menino, mas Entendi. eu não sou tão menino. E aí alguns desses colegas, né, conhecidos de longa data, falaram para mim assim, pô, cara, como é que você quer ser vereador se você não tem nem pedigree para isso? Te falaram isso? Sim, inclusive um vereador de mandato. Que isso, cara? Que a gente não precisa falar nome aqui, eu não vou dar essa moral, sim, né? Sim. Mas humilde, né, da parte dele, né? Fala isso. Mas eles se acham a nobreza da cidade, né? Eles se acham os nobres e nós somos os serviçais, né? E aí ele falou isso, né? E aí eu falei, rapaz, realmente, né? Eles acreditam que a gente precisa ter um sobrenome. Se não for uma daquelas famílias que realmente são oligarquias na nossa cidade já há muito tempo. Tem uma galera de mandato aí mais há de 100 muito anos, tempo, rapaz, né? tem famílias que estão no poder aqui há 100 anos. Isso é muito sério. Nós temos aqui oligarquias aqui tão antigas quanto as principais oligarquias do país. E eu falo isso no alto dos meus conhecimentos de história também, né? Eu sou professor de história e geografia. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Algumas amarras, algumas correntes estão diretamente relacionadas a isso. E aí, quando ele verbalizou isso, cara, isso foi um sinal para mim. E aí, nessa brincadeira de, porque eu sou professor, né? Então, professor Leandro, vai ser professor Leandro. Aí, Leandro tem um monte, mas vai ser o quê, professor tal? Aí, alguém falou, Leandro do Donizete. Aí, o Donizete chegou e falou, não, legal, cara, Leandro do Donizete. E aí, a equipe, na hora, ficou naquela, Leandro do Donizete. Aí, um da equipe falou assim, ó o teu pedigree aí, ó. Tá aí. E aí deu um estalo na gente assim, e aí é o seguinte, cara, a minha candidatura tem sido escolhida por Deus, cara. A gente, na verdade, eu estou representando um grupo de homens de Deus, e quando eu digo homens de Deus, não é só pela religiosidade, não. É pela entrega de vida. Quando você vê as coisas que nós fazemos, né, na cidade já há muitos anos, há décadas, a entrega que a gente tem na cidade, para quem chegar para perto, vai conhecer os nossos projetos e as coisas que a gente já faz na cidade. Eu sei que a legislação não permite eu ficar citando projetos aqui, senão perco a candidatura, né? Aí é o famoso ganha mais não leva, eu só não vou correr esse risco. Sim. Mas aí o que eu posso falar aqui chega para perto, vem conhecer a minha pessoa e quem está em volta, porque você quer conhecer alguém realmente, você tem que conhecer quem está em volta também. Isso diz muito da pessoa. E a gente, esse grupo que hoje eu sou porta-voz e represento, cara, a gente já faz muita coisa na cidade há décadas. E aí a gente, quando veio essa coisa do Leandro do Donizete, foi nessa junção. E aí foi engraçado, um dia que eu tive a oportunidade de voltar nesse camarada, de encontrar com ele na rua e dar um abraço. É amigo de infância. Aí dá um abraço e falei, e aí? Só que agora o Donizete está disparado na frente, né? O homem disparou. 44, o homem disparou. Inclusive teve pesquisa hoje, divulgada, né? E disparou mesmo, e não tem para ninguém. O próximo prefeito da cidade chama-se Donizete. E aí, já com a pesquisa nele bem na frente, eu tive que chegar no ouvido e perguntar, e aí?
Gostou do meu pedigree? Nada como um dia após o outro. Né? Agora eu tenho sobrenome. Gostou do meu sobrenome? Meu sobrenome agora é Deus honrando isso, cara. Sabe? Eu acredito que Deus está à frente das nossas vidas e eu vim de longe, né, cara? Porque eu sou um morador de Itaguaí que estava longe. Eu fiquei alguns anos fora do país, estudando, me qualificando e estava do outro lado do mundo, estava na Austrália. Pô, bacana. Voltei há 7 anos atrás, fiquei 5 anos na Austrália, me preparando. Fui fazer gestão de cidades na melhor cidade do mundo. Então, sou uma pessoa que eu não estou vindo candidato porque é uma boa oportunidade de emprego, de ganhar um dinheirinho, de me colocar. Não, cara. Foi ao contrário. No meu caso, foi ao contrário. Eu abri mão de muita coisa para poder estar aqui hoje candidato em Itaguaí para mudar Itaguaí. Boa. Cara, acho que você começou super bem. Tipo, a gente entendeu perfeitamente de onde surgiu o Leandro do Donizete, né? Só que agora eu queria conhecer um pouquinho mais do Leandro, né? Queria que você falasse um pouco mais da tua vida pessoal, da tua vida profissional. Você já soltou aqui pra gente que tu é professor. Pra gente é uma honra absurda receber um professor aqui, então acho que Obrigado. Vai ser uma conversa muito bacana, porque a gente tem um cara que tem um repertório técnico que você tem, né? E um cara qualificado internacionalmente, então, tipo assim, a gente tá super empolgado pra trocar essa ideia com você, então eu queria que você falasse um pouco mais do Leandro agora, de fato. Leandro, cara, o Leandro é um pescador da Ilha da Madeira. Uma pessoa itaguaiense que brincava aqui numa época que a cidade era uma cidade pacata, uma cidade entre as mais tranquilas do estado. Hoje já não é bem assim, né, cara? Hoje é a mais violenta do estado. Então eu sou de uma época que o transporte público me permitia chegar no final de semana ou numa quarta-feira e pegar um trem aqui na minha cidade e em 50 minutos, 55 minutos, a gente tinha isso marcado. Eu estava lá na UERJ, eu estava no Maracanã, eu ia assistir um Fla-Flu, eu ia assistir um Fluminense Vasco ou um Fluminense Botafogo, deu para entender qual é o meu time, né? E aí geralmente o Fluminense ganhava também, né? Sempre. E aí teve uma fase, mas isso a gente pula. Isso aí deixa pra lá. E aí, cara, a gente conseguia chegar ali no Maracanã ou na UERJ em 50 minutos, ou seja, tanto para diversão, tanto para o lazer, ou quem quisesse estudar, o itaguaiense, o jovem que queria estudar na UERJ, ele conseguia. Pô, e hoje então, isso é quase que eu sou uma missão cara, hoje isso, né, eu sou esse itaguaiense, mas de uma época que Itaguaí propiciava isso pra gente ainda. Então, eu tenho vários amigos, cara, que estudaram da minha época, que há 30 anos atrás, e a gente tinha essa possibilidade de estudar na UERJ, porque a gente estava a 50 minutos da UERJ. Hoje nós estamos a 3 ou 4 horas da UERJ, porque a única forma da gente chegar, acessar a estrutura lá da metrópole, né, é a Avenida Brasil. Que é terrível, né, cara? E é terrível, engarrafamento, e se chove a gente não chega. Então fica muito mais difícil. Então as gerações atuais estão numa Itaguaí que não tem esse acesso mais. Então tudo piorou. O transporte, a própria a educação, né, cara? Você pega na nossa escola, hoje ela é muito chata, cara. Eu tô te falando como professor. Exatamente. Como professor. O aluno, a criança chega. No domingo a criança, caramba, ela chega triste quando vai acabando o domingo, porque ela, amanhã eu vou ter que ir para a escola, cara, que droga. E assim eu fui pegar essa referência fora do país por isso, cara. Eu fui tentar entender a melhor cidade do mundo, por que que ela é a melhor cidade do mundo, por que que Melbourne é a melhor cidade do mundo. E aí, assim, eu não ia conseguir, cara, pegar essas referências se eu ficasse passeando, se eu ficasse 3 meses. Eu fiz alguns cursos pela Europa, né? Durante meses, assim. Eu fiquei um tempo, morei um tempinho em Londres, Paris. Eu dei umas voltas aí pelo mundo. Mas aí, quando chegou lá, cara, eu vi tanta coisa assim para ser usada como referência. Eu falei, eu só vou conseguir entender isso se eu morar. Se eu realmente viver aqui. E aí eu comecei a entender essa estrutura. Fazia parte do que eu estava estudando. Então, hoje a minha referência para Itaguaí, cara, é uma referência pautada no que há de melhor no mundo. Por que que eu vou usar como referência algo meia boca se eu posso usar o que há de melhor? Que a gente tem de melhor, né? Então, assim, nós temos hoje uma estrutura econômica, monetária, né, na cidade capaz de gerar uma estrutura eficiente, cara.
E aí a gente não consegue. Então eu sou itaguaiense, cara, que não quer só simplesmente resgatar o Itaguaí que eu cresci. Talvez o que eu queira resgatar, eu quero construir algo muito melhor. Eu quero fazer parte disso, essa é a missão da minha vida. Mas o que eu quero resgatar, cara, jovem, o que eu quero resgatar é o seguinte, é o orgulho de ser itaguaiense, porque eu tenho. E alguns jovens senhores, como esse que vos fala, a gente tem realmente orgulho da nossa cidade. E a gente está disposto a morrer pela nossa cidade ou viver transformando essa cidade. Essa é a missão das nossas vidas. Por quê? Porque a gente cresceu numa Itaguaí que dá saudade. Numa Itaguaí que a gente se orgulhava em chamar alguém de fora. Vem conhecer a nossa cidade, pô. Olha que legal que tá as trilhas aqui pro Mirante, pô, a cachoeira, a praia. Vem conhecer as ilhas da cidade. Hoje as ilhas estão destruídas. As cachoeiras são uma vergonha, cara. Ninguém chega de fora para tirar uma selfie ali e postar no Instagram. Parece que a única coisa que restou para Itaguaí foi, sei lá, Expo, por exemplo. A beleza natural, pô, pois é, cara. Aí, para mim é uma vergonha. A gente tinha tanta coisa, né, cara? A Expo são 10 dias no ano, mas pô, o ano tem quantos dias? Pô. 360, 365. A gente vai viver disso, né? Pô, pelo amor de Deus. E aí você... E não adianta ter a Expo, cara, e 95% da população não conseguir acessar a Expo. Ou então juntar as migalhas que conseguiu ali, do que lutou e conquistou com muito suor durante o ano, para conseguir curtir uma Expo que é caríssima. Sim. A Expo de hoje é caríssima. Eu participei de uma reunião, cara, essa semana, e os jovens me pediram um negócio. Era uma reunião interessante, um monte de jovem, tal, em torno de 20 anos, 21 anos. E eu achei bacana, falei, pô, legal, cara, vamos lá, pô, pode perguntar, galera, o que é que vocês querem, tal, pode pedir. O que é que vocês querem aí? Aí eles, pô, a gente só quer uma coisa. Eu falei, opa, o que é que vocês querem? Se o senhor ganhar, a gente quer camarote na Expo todos os anos. Pô. O senhor consegue isso pra gente? Eu falei pra eles, pô, vocês pedem mal. Vocês pedem pouco, vocês pedem mal, e vocês não têm ideia do que tá matando vocês. Pô, a cabeça do cara onde tá, né? O problema é, cara, assim, a culpa não é deles, a culpa não é desse jovem. A culpa é de quem tá responsável pela gestão dessa cidade, pela gestão dessa juventude, e que tá criando eles dessa forma. Isso não é sem querer, cara. Isso é uma coisa, uma doutrinação, cara. A nossa cidade, cara, ela tá sendo doutrinada a pensar desse jeito. A gente não tá criando jovens que argumentam, que questionam, né? Que cobram por melhorias, claro que não, né? Claro que não. Tudo aquilo que a gente discute numa campanha para presidente, na de prefeito aqui, vereador, cara, ela tá muito mais... Esse conceito tá muito mais potencializado. Em Itaguaí, isso tá sendo... Itaguaí tá virando uma ditadurazinha, cara. E aí eu não vou citar os nomes, mas... Todo bom itaguaiense sabe disso. A cidade pertence só a uma parcela, a algumas famílias. Existem 10 famílias aqui, mais ou menos, que mandam na cidade. E são a nobreza, são os que têm pedigree, né? Só que não. Chega. Ô, Leandro, explica pra gente, cara, você como um cara que é especialista nisso, que tem um repertório de conhecimento, né? Qual que é o perigo da gente viver uma Itaguaí desse tipo, né? Que é dominada sempre pelos mesmos vereadores, sempre pelo mesmo grupo político. Onde que isso pode acabar levando a gente, cara? Cara, eu acho interessante. Isso leva a gente para um lugar que é o seguinte, quando você começa... Sabe aquela pessoa que é sequestrada e fica em cárcere ali um tempo e ela começa a sentir afinidade com o sequestrador? Essa é a situação. Tem um nome técnico para isso, eu não vou lembrar agora. Síndrome de Estocolmo, obrigado. Isso aí, síndrome de Estocolmo. A sociedade itaguaiense está assim, cara, está com síndrome de Estocolmo. Os caras que estão agredindo a gente são os caras que a gente já está apanhando tanto, cara, que a gente começou a sentir uma peninha deles e se achando no dever de ajudar eles de alguma forma, porque são sempre eles, né? Esses caras viraram estrelas. O eleitor está votando num nome que ele conhece e eles criaram um sistema de não deixar mais ninguém aparecer, cara.
Só que a internet está acabando com isso, cara. Porque a internet está levando essa educação para essa galera. É como se o cara roubasse a minha carteira e eu não tivesse percebido e na hora de ir embora aqui eu falasse assim, caramba, cara, roubaram a minha carteira. Caramba, não tem dinheiro nem para passagem para eu ir embora, e agora? Aí o próprio cara que roubou minha carteira pegasse R$5, abriu aqui, pegou R$5, aí me dá, pô, toma aqui o dinheiro da passagem, cara. Eu falasse assim, pô, obrigado, cara. Pô, se não fosse esses R$5, esse cara salvou a minha vida. Esse Aí cara você se torna grato por ele esse eternamente. cara é muito legal. Ou seja, a pessoa que está te roubando, cara, é a pessoa que está vindo dar essa migalha agora na época de eleição, é o mesmo cara. Se ele está vindo agora para comprar o teu favor, para comprar o teu voto, é porque foi esse cara que te roubou, cara. Ele está te comprando com o teu dinheiro. Para de ser bobo, cara. Chega, Itaguaí. Chega de passar pelo mesmo aperto aí durante mais 4 anos e mais 4 anos. A gente tem que parar de bater palma para aquele tiozão também. Aquele tiozão que pede voto pela família toda e ele representa a família. E a gente fala, não, vamos votar no tio Zé. Pronto, vou usar o teu nome como referência. Tio Zé, ele que negocia os votos da família aqui. Só que é o seguinte, o tio Zé, ele vai lá, faz uma rachadinha ou então pega um cargo na prefeitura que ele não entende porcaria nenhuma, mas porque ele teve muito voto. Então já atrasou a cidade nesse sentido. O outro sentido é, esse camarada que chegou lá, cara, ele vai ficar bem durante 4 anos e o restante da família, o atraso econômico que ele vai gerar, vai fazer com que a família não se estabeleça economicamente durante 4 anos. Ou seja, ficou bom pro tiozão. E para você, o restante da família, tá legal? Claro que não. Então para com esse negócio, cara. Vai votar você em quem você quer. Assiste esse podcast aqui, cara, e não seja teleguiado por ninguém, cara. Seja um ser pensante, tome a sua decisão, mude você a sua própria vida. Vem fazer parte da mudança. 44001, vereador Leandro do Donizete. O 01 do Donizete, 44, o nosso próximo prefeito. Boa, Leandro. Cara, a gente estava falando há pouco tempo agora, né? Você aparentemente é um cara que se reúne muito com jovens da cidade, né? Sim. Então, acredito que tu seja um cara que escuta muito o que os jovens têm a falar, né? Tem a pedir, a questionar. Só que eu queria entender, na tua perspectiva, como que... O que Itaguaí tá oferecendo de bom, cara, para essa juventude de hoje aqui da cidade? Você que é um cara que é professor também, que, pô, autoridade máxima para falar disso, né? O que Itaguaí oferece de perspectiva profissional, perspectiva de lazer? Como é que é a tua avaliação sobre isso hoje aqui na cidade? Se você olhar minha rede social, tanto no Instagram como no Facebook, né, que são as que a gente está usando mais, eu fiz um vídeo esses dias ali na frente do Cefet falando sobre isso. A gente não consegue, os nossos jovens não conseguem acessar o Cefet. Só uma pequena parcela. E mesmo assim, quando bota para fazer um curso preparatório, um estudo à parte da escola, mesmo a escola particular. Pô, isso é inadmissível, cara. Nós temos a cidade mais rica da região. Como é que eu perco para essa vaga que é dentro da minha cidade para todas as cidades vizinhas? Então, assim, perspectiva do jovem itaguaiense hoje de desenvolvimento, de profissão, é nenhum. A não ser que a família tenha a condição de fazer um pé de meia ali, de alguma forma fazer com que ele concorra ali. Mas a escola por si só não está dando essa base para ele. E como eu falei aqui, porque a escola é chata, porque a escola... Os profissionais às vezes querem fazer, os professores estão querendo ali, estão loucos para trabalhar, mas às vezes eles não têm o recurso e a infraestrutura necessária para isso. O sistema não permite. Às vezes esses professores são perseguidos, às vezes por querer fazer a coisa certa. Então uma coisa tem uma intenção aí. Eu perguntei isso justamente porque a gente fala de empregabilidade, só que é um processo que começa lá atrás, né, na educação. Sim, então... com certeza, cara. Se você parar para pensar, as empresas que já têm, a gente pode falar depois do que a gente quer trazer para a cidade, lembra disso aí. Mas as empresas que já têm hoje na cidade, se você pegar a quantidade de emprego que já existe na cidade, a gente vai ver que o itaguaiense, ele ocupa basicamente a vaga de peão. Sim. Se é itaguaiense, é peão. A gente não pega os cargos de chefia.
Geralmente são pessoas de fora da você cidade, sabe, né? você trabalhou em empresa, você sabe o que eu estou falando. Aí você vai pegar os gerentes, os diretores, os cargos técnicos, né, de chefia ali e tal. Os caras são de Raramente alguém de fora. Itaguaí. Muito difícil alguém de Itaguaí. Muito difícil, cara. Muito difícil. Por que isso? Porque a gente não qualifica. Pô, mas a gente não tem a Cefet aqui, a gente já não tem o Senai. Não adianta. Não adianta se a gente não investir na educação de base, na educação fundamental, no ensino A gente fundamental. não preparar o cara para ele estar lá, né? É claro, o ensino fundamental, para que ele possa realmente concorrer e chegar nessa escola técnica e ocupar a escola técnica que já está aqui. O pessoal fica falando aí em campanha em construir escola técnica. Calma, gente. Já tem escola técnica. Só que o itaguaiense não consegue entrar nela. Não adianta a gente construir mais 10 escolas técnicas se o ensino fundamental não qualificar a minha criança, o pré-adolescente, a estar nessa escola técnica. Que papo, que conversa furada é essa, rapá? Ué, tá achando que só tem bobo aqui na cidade? Chegou, rapá. A internet aí, molecada, não tá mais boba, não. Se você discorda de mim, tem problema nenhum. Continua votando nesses caras aí, ó, tá certinho. Agora, se você, principalmente quem já está tentando entrar no mercado de trabalho, a juventude aí, 18, 19 anos, se tá difícil, pô, escuta o tiozão aqui. Se você concorda comigo, me dá o teu voto de confiança, tá bom? Boa. Leandro, e me diz uma coisa, cara, o que um vereador, um cara de mandato, né, que esteja ali ocupando o cargo de vereador, consegue fazer para melhorar isso, né? Principalmente em parceria ali, público-privada, de repente, porque... É legal que você falou que realmente faz todo sentido, porque assim, não adianta a gente construir mais. Muito obrigado por essa pergunta. Não adianta a gente construir mais, né? Trazer mais escolas, trazer mais Cefet, por exemplo, se a gente não prepara a nossa galera para estar lá, né? Vou até tomar uma Mas agora, meu irmão, deixa contigo aí para tu explicar pra gente o que um vereador consegue fazer para contribuir com isso. Muita coisa, muita coisa. Rapaz, o meu grupo hoje faz mais do que os 11 vereadores de mandato juntos. Vou falar de alguns projetos? Não, não posso. Chega para perto, vem conhecer os projetos. Quem chegar para perto vai conhecer as coisas que a gente já proporcionou à cidade nessas décadas. Vou falar assim, por exemplo, tem um pessoal fazendo campanha aí, né, para prefeito, usando um projeto muito bonito que tem na cidade como base, né? E esse projeto traz milhões de orçamento, só para esse ano são milhões. 15 milhões, em torno de 15 milhões para ser mais exato. Bastante grana, hein? Opa, bastante grana, né? E, inclusive, estão lançando uma candidatura a prefeito, né? Bem legal. Eu sou um dos fundadores, cara, desse projeto. Eu ajudei a escrever esse projeto. Pô, legal, cara, tá bonito, estão fazendo acontecer lá. Só que eu sou a equipe do Donizete hoje. Eu sou o cara que faz o projeto. A minha equipe é a equipe que faz o projeto, que fez esse projeto e fez outros na cidade. Botou a mão na massa, né? Cara. Então deixa esse lá acontecendo. A gente faz 10, 20, 30, quantos precisar igual a esse, para trazer recurso que não é o recurso municipal. Quer saber o que um vereador faz? Faz 10% do que a gente já faz sem ser vereador, que já tá bom. Se os 11 gabinetes que estão lá fizessem o que a gente faz, sem ser vereador, sem ter um gabinete, sem ter uma cadeirinha para sentar, a cidade já estaria bem diferente, cara. E aí o que eu estou reivindicando aqui para você é um direito da minha equipe ocupar um gabinete daquele ali para mostrar. Se a gente faz sem estar no gabinete daquele, você imagina a gente pensando a cidade e recebendo para pensar a cidade. Porque aqui não vai ter rachadinha não, rapaz. Aqui não vai ter rachadinha não. Isso é outra pouca vergonha que tem que acabar na nossa cidade. Porque a rachadinha é que mata. É que mata em todos esses bairrões aqui e torna a nossa cidade mais violenta. É a rachadinha que deixa a nossa educação sucateada. É a nossa escola chata. É a rachadinha dentro da Câmara e da Prefeitura que faz a nossa saúde estar um caos. O nosso servidor público ali da saúde e da educação serem massacrados. Sem estrutura nenhuma, né? Sem estrutura nenhuma, cara. Pô, chega a ser covarde, cara.
população chega ali, eles jogam a população contra o servidor, contra os enfermeiros, os médicos, os auxiliares de enfermagem. Alguém tem que levar a culpa, né? Exatamente. A pessoa chega ali, cara, e os caras não têm o básico, cara. Não tem o básico. Só que eles esquecem de culpar quem realmente é o culpado por isso, né? Aí quem é o ponta de lança? São eles. Aí o cidadão chega ali e não consegue, né? Não consegue ser bem atendido, não consegue resolver, né, as suas expectativas ali. E aí ele começa a falar mal do Hospital São Francisco. E aí ele começa a falar mal e falar que está sendo maltratado ali dentro, que é isso. Cara, mas não é, cara. Se você faz uma entrevista com qualquer um ali, rapaz. Vai ver a realidade do cara lá, o que ele passa, né? Porra, eles não conseguem, cara. Não tem nada, cara. Porra, quantas e quantas reformas ali naquele hospital. Se você pegar o número de reformas ali nos últimos 10 anos... Pô, dá pra você fazer um hospital com o dobro do tamanho de São Francisco, cara. E aí você chega ali, o hospital mudou o quê? Essa última reforma mudou o quê? Não mudou nada, cara. Cara, o que eles fizeram com o dinheiro? Pô, nem me interessa, rapaz. Me interessa o que eles não fizeram. Que aí, se eu perguntar pra qualquer pedreiro aqui, você é pedreiro? Você entende um pouquinho de obra? Ou você é um chefe de família que construiu a sua própria casa? Né, gastou um dinheirinho ali. Deixa eu te fazer uma pergunta. A última obra ali foram 23 milhões. Segundo o próprio prefeito falou aí num vídeo dele aí, foram 23 milhões. Ele mesmo falou. Com 23 milhões, dá para construir um prédiozinho ou não dá? Não? Tá bom. Agora vamos somar isso aí. Nas últimas 3 reformas, multiplica isso por 3. Opa, eu acho que dava, hein? 69 milhões, eu acho que dava. Acho que já dava para construir um prédiozinho, né? Um novo hospital, cara. Pelo amor de Deus. É muita grana, né, Leandro? Pelo amor de Deus. Aí você chega ali, o São Francisco, a mesma coisa. E as paredes internas todas mofadas, o centro cirúrgico, cara. Eu acho que se tivesse algo bom, tava todo mundo falando que tava bom, né? Tava todo mundo lastimado. satisfeito, né? E aí é importante a gente falar sobre isso porque tem que separar, cara. O problema ali não é a profissional, o problema ali não é a galera que trabalha ali, pelo contrário. E esses que estão na saúde, esses que estão na educação, porque as escolas é a mesma coisa, cara. É a mesma coisa. Pergunta para o profissional, cara, se ele está recebendo investimento na vida dele. Se ele está sendo honrado em escala de trabalho. Vamos ver uma escala de trabalho que realmente beneficie esse camarada para que ele tenha uma qualidade de vida melhor. Porque ele tendo uma qualidade de vida melhor, cara, quando ele chegar para trabalhar, ele vai prestar um serviço melhor para a gente. Com certeza. Ele vai estar mais feliz, cara. Então ele consegue prestar um serviço melhor para a gente na cidade. Então é claro que isso é gestão de pessoas. Mas esses caras conhecem pessoas, rapaz? Não conhecem nada, cara. Eles conhecem, só querem saber administrar a miséria. Chega. Isso que você falou, cara, é fundamental, porque assim... É impossível duvidar da força de vontade dos servidores, do cara que é professor, do cara que trabalha num posto de saúde, que trabalha no hospital, porque assim, cara, tenho plena consciência que todo mundo tá lá disposto a fazer o melhor pela população, a fazer o seu trabalho da melhor maneira possível, só que sem estrutura, sem recursos, sem investimento naquilo, como que o cara vai conseguir propiciar o melhor, né? Para quem ele tá atendendo, para quem ele tá dando aula, né? Então isso é extremamente complicado, que se o dinheiro investido de uma forma correta, imagina o que a gente teria de coisa boa aqui na cidade, né, cara? Exatamente. E às vezes esses profissionais ainda conseguem, cara. Então é com louvor pra caramba. Exato. Na verdade, eu bato palma pra eles, cara. É isso que o cidadão, a população, a sociedade tem que fazer essa diferença. Pô, cara, como a gente comparar assim, né? O jogador, a gente é brasileiro, eu gosto muito de usar o futebol como referência. O camarada que tá vendo o time jogar mal, aí começa a criticar o jogador. Pá, a culpa é desse jogador, tem que sair fora esse cara, tal. Pô. Mas aí ele não vai ver que de repente o departamento médico tá fazendo o cara jogar com dor, né? Às vezes fora de forma ali, tal. O técnico tá fazendo um esquema ali que não ajuda ele a jogar bem, né? Que não beneficia ele para que ele jogue no potencial dele máximo. É disso que eu estou falando. Essa equipe técnica da cidade é muito ruim, cara. É muito ruim, pelo amor de Deus. E eu não estou falando desses 4 anos, não, rapaz. Estou falando dos últimos 30, que são os que eu posso falar. Pelo amor de Deus, cara.
Mas por que que é muito ruim, cara? Pô, ninguém se preparou para isso, rapaz. Tem que ter um cara com Ninguém se repertório, preparou. né? Aí a gente pega, tem 2 perfis de político na cidade. Tem aquele político que administra aquilo como um negócio da família, como eu falei, as oligarquias, que acham que tem pedigree, e aí falam, não, pô, que o sobrenome, eu sou o novo vereador. Tá, você é o novo vereador? E o teu pai era o quê? Papai também foi vereador. E o vovô? Vovô também. E o bisavô? E o tataravô? Pô, Guerreiro, que novo é esse? Pelo amor de Deus, que novo é esse? Aí virou uma carreira, virou um negócio de família. Pelo amor de Deus, isso tem que acabar, cara. O cara ainda chega lá e fala, vote pela inovação, né? Eu vou te dizer um negócio, cara. Eu não tenho nada contra esses caras, contra o CPF deles, não. Eu ainda falo, cara. Eu acabei de abraçar um vindo pra cá, que é amigo meu, estudou comigo. O recado que eu dou pra eles é o seguinte, cara. Deixa a gente fazer um teste de 4 ou 8 anos. Porque eles têm mais negócio na família do que todo mundo na cidade. Eles têm mais negócio na cidade. Essas famílias têm mais negócio na cidade do que todo o resto da cidade junto. Eles são realmente os donos da cidade. Deixa a gente administrar a cidade, cara. Vocês são os que vão ganhar mais dinheiro, pô. Se a cidade estiver ganhando dinheiro, vocês que têm mais negócios, têm mais comércios, têm mais empreendimentos na cidade, vocês vão ganhar dinheiro também. E aí, vocês, de repente, vão entender que vai ser um bom negócio vocês saírem da política e deixar que realmente quem sabe, que é Leandro do Donizete e o Donizete, administrarem a cidade, cara. Todo mundo vai ganhar, rapaz. Boa. Se o pequenininho vai ganhar, quem tem mais vai ganhar mais ainda. A prosperidade é isso, né? Quando todo mundo sai rapaz, ganhando, né, cara? Isso. A economia mais estável do planeta é a economia da Austrália. A mais forte é a da Inglaterra. A mais forte no sentido de... Assim, se hoje tivesse um saculejo econômico ali e tal, alguma coisa, uma bomba, mas a que está há mais tempo sem realmente... inabalável assim é a economia australiana. Acho que são em torno de 30 anos agora. Tudo que aconteceu no mundo, assim, a economia que foi mais... Se manteve regular ali, né? Se manteve regular, isso mesmo com a pandemia, com tudo que aconteceu, foi a economia australiana. Qual o segredo da economia australiana? É muito simples, cara. Você chega lá, eles deram condição, cara, para o trabalhador base, o mínimo, o trabalhador mais básico lá, ele consegue... com 3 meses de salário, comprar um carro zero. O carro mais barato, mas o carro zero. Pô, a gente não... A gente também, né? Com 3 meses de salário, a gente compra um carro zero. Então, assim, cara, é claro, pô, mas você está falando de país para uma cidade? Não, mas assim, o conceito, eu tenho que usar esse conceito. Eu tenho que pensar o seguinte, que o trabalhador base, o salário do trabalhador base da cidade tem que aumentar, cara. O camarada que faz o serviço mais simples ali da cidade, o jovem que começou, está entrando no mercado de trabalho agora, que não tem qualificação e tal, ele tem que ganhar o mínimo possível para que ele consiga chegar no comércio e realmente comprar tudo daquele comércio. O cara, ali. quando ele é bem remunerado... Aí né? a economia, cara, fica estável. Por quê? Circula, o dinheiro circula. Porque se o camarada tem uma agência de carro e passam 100 pessoas na frente dessa agência, e de 100 pessoas, só uma tem condição de comprar um carro, o potencial dele de venda fica baixíssimo. Agora, se dos 100 que passam na frente, os 100 têm condição de comprar o carro, meu amigo, ele vai ganhar muito mais dinheiro. É disso que eu estou falando. Isso é básico em economia. E o cara que compra um carro, como é que eu vou debater isso, cara, com pessoas que... Tudo bem, cara, ninguém tem que entender de tudo. O problema dos nossos políticos na cidade é que, além de não se prepararem, eles são mal assessorados, cara. Por quê? Porque eles preferem fazer rachadinhas ao invés de montar uma equipe técnica. Então, assim, cara, eu não sei de tudo não, cara, mas quando eu olho para o lado, eu vejo, eu me cerquei de mestres. Então, quando eu olho para o lado, eu tenho pessoas qualificadas para eu perguntar. Quando eu quero saber alguma coisa sobre saúde, eu tenho pessoas qualificadas do meu lado para perguntar. Não vai ter ninguém te dando pitaco ali, né? Vai ter um cara que é especialista naquilo. Ao contrário, aí eu vou dar um passo para trás e vou falar, entra você aqui e me dá uma aula disso, cara. Uhum. Me diz aqui o que eu tenho que fazer. Agora, se eu não tenho competência ou
Pô, não pode falar palavra feia aqui não, né? Pegar malzão, né? Não vou tentar baixar, vou tentar não baixar o nível aqui. Me revolta, cara, porque, porra, é a minha cidade, cara. Entendeu? Me revolta porque Itaguaí somos nós, cara. É a minha história, cara. Eu não tô falando, cara. Quando eu falo Itaguaí, cara, eu sempre falo isso. Itaguaí são as pessoas. Eu não tô falando... Esses caras não estão fazendo mal por um pedaço de chão, cara. Os caras estão fazendo mal para as pessoas. Eu não vou ter... Eu tô com 47 anos. Eu não vou ter 47 anos de novo, meu querido. O que passou, o que eu perdi nesses 30 anos não vão voltar. Então esses caras roubaram a minha vida, cara. A qualidade de vida da minha vida. Isso é muito próximas sério. Gerações também, né, Leandro? E aí, com certeza, mas é isso. Por isso que esse papo reto é pra juventude, cara. Pô, vocês estão se vendendo, na verdade vocês estão vendendo o futuro de vocês, vocês estão vendendo a qualidade de vida de vocês, cara. Por causa de, quanto? 100, 200? Já viu falar que tem vereador pagando 400 mil reais aí, rapaz. Pô, legal, hein? Do teu dinheiro, da tua qualidade de vida, cara. Você está vendendo a sua qualidade de vida, você está vendendo a sua oportunidade de um futuro bacana, cara. Enquanto a galera não entender que você vendeu o seu voto, você está literalmente trocando o teu bem-estar, como você falou, as tuas próximas gerações, cara, é triste isso, né? O tempo não volta. Leandro, O tempo não volta, cara. O tempo não perdoa. O tempo não perdoa. Então não deixa chegar na minha idade, né, para olhar para trás e falar, poxa, o que a gente fez? O que a gente fez? Não deixa, não deixa. Cara, me diz uma coisa, você é um cara que se qualificou internacionalmente, foi estudar fora, né? Foi para cidades que funcionam, entendeu como que era tudo aquilo. E assim, você foi um cara também que ao mesmo tempo viveu Itaguaí, né? Sim. Do passado, o que era bom, o que era ruim, você também tem conhecimento sobre isso. E aí eu queria entender, cara, na tua visão, porque assim, hoje Itaguaí tem uma arrecadação muito maior do que tinha na época que tu era mais novo, por exemplo, né? Sim. E aí você tem vários outros exemplos de lugares que você visitou, que você viveu, de coisas que funcionam. Então eu queria que tu falasse um pouco sobre... Hoje Itaguaí tem essa arrecadação muito maior do que comparado antigamente. E como que a gente consegue utilizar bem esse dinheiro se comparando às cidades que você conhece que funcionam, né? O que você pode trazer de exemplo desses lugares que você viveu que podem ser aplicados em Itaguaí, visto que hoje a gente tem uma arrecadação muito maior do que antigamente? Tá, vou dar uma aulinha básica aqui de gestão. Seguinte, cara, quando a gente fala em gestão de cidades... Primeira coisa que a gente aprende é o seguinte, vocação. Você tem que descobrir qual é a vocação daquela cidade. A vocação natural da cidade. Itaguaí, o território onde está Itaguaí, cara, tem uma história assim riquíssima. A história do Brasil e a história do Império Português, cara. O Império Português, quando eu falo Império Português, o Império Português ele foi durante muitos anos o principal o império daquela época. É como se fosse assim, o Império Romano, né? Hoje os Estados Unidos, né? Tempo que os Estados Unidos está no poder aí com a soberania deles. Teve um momento que era o Império Português, e no momento em que nós éramos Portugal, nós éramos esse império. E hoje a gente, quando vai contar essa história, cara, a gente faz, ao invés de enaltecer o nosso passado, a gente faz o quê? A gente fica contando piadinha de português, como se português fosse idiota. Isso é que é idiotice. Porque você está falando dos teus antepassados. Então, assim, a gente poderia estar invertendo isso e trazendo muito recurso para cá com isso. Por quê que eu estou falando isso? Porque o Império Português, nessa época, passava por onde é o território de Itaguaí. Quando Portugal descobriu o ouro em Minas Gerais, cara, a economia de Portugal naquele momento estava todo no Nordeste, na cana-de-açúcar. E aí, de repente, eles transferiram para Minas Gerais, quando eles descobriram o ouro e as pedras preciosas lá. Só que todo mundo sabe que não tem mar em Minas Gerais, né? O acesso ao mar, um dos acessos era por Itaguaí, um dos principais acessos. E a gente tem o caminho do ouro ali, historicamente, aquelas pedras de mão ali colocadas ali. E a gente faz o que com essa história, cara? A gente não faz nada. Aí vou voltar na pergunta lá de trás, você falou, pô, o que um vereador sozinho faz? Depende, cara. Se esse vereador tiver uma equipe qualificada e ele tiver o mínimo de
preparo aqui, ele vai pegar dinheiro lá no governo federal para contar essa história. Ele não fica contando, esperando a aprovação dos outros 10 vereadores para usar só o recurso municipal. Eu não estou nem aí para o recurso municipal, meu amigo. O recurso municipal a gente vai usar para resolver os problemas que já existem aqui. Só que a minha função como mais um representante da cidade tem que ser trazer mais recurso para a cidade. E se eu não entender essas pautas, essas vocações que existem na cidade, como essa, por exemplo, que é uma vocação turística histórica, como é que eu vou trazer mais recurso? Isso aí eu vou lá, cara, no governo federal, vou mais além, hein? Eu vou a Portugal pegar esse dinheiro. Vou chegar lá para os caras e vou falar, eu quero contar a história de vocês lá na nossa cidade. Vamos fazer um intercâmbio cultural lá. Me ajuda a montar alguma coisa lá na serra. Me ajuda a dragar o canal ali, que é onde entravam as caravelas ali por aquele canal que hoje virou valão. Vamos dragar aquele canal ali da área da Expo ali, para entrar uma caravela ali e ficar como referência ali. Aí sim o turista vem, meu filho. Agora, o que você aprendeu na escola? Qual o principal ponto turístico da cidade? O chafariz na rua da prefeitura, onde o cavalo do imperador bebia água. Cara, se fosse para falar do cavalo do imperador, ao invés de falar do imperador, já seria um absurdo. Mas a gente sabe o cocô do cavalo do bandido, a mosca que pousou é tipo isso, cara. Ao invés de falar do bandido, eu falo da mosca do... Cara, pelo amor de Deus, que pousou no cocô do cavalo do bandido. Eu vou falar do chafariz, cara. E que nem é chafariz. Você chega ali, é uma biquinha, cara, que custa R$5. Fora de brincadeira, não tô brincando, não. Você olha lá, vai lá ver, é uma biquinha que custa R$5 em qualquer material de construção. O ponto turístico que a gente aprende na escola, a gente cresce na escola, os nossos professores de escola, na escola municipal, falando daquilo ali, é uma biquinha que custa R$5. É isso que esses caras, Caraca, velho. Respira. Pô, cara, isso é... Cara, mas isso é um tapa na cara da sociedade, rapaz. Por que Itaguaí Aí eu vou falar de cara? turismo, cara. Turismo. O cara investe R$5 numa bica, numa torneira ali e fala que vai atrair turismo para Itaguaí. E vem falar de, turismo, vamos receber na Expo. Pelo amor de Deus, vamos falar de turismo de forma profissional. O pessoal que se forma em turismo aí, me ajuda, cara. Me ajuda, vamos fazer isso de forma decente. Vem ganhar dinheiro com a gente, cara. Mas vamos fazer de forma profissional. Chega dessa brincadeira, para não falar outra coisa, irresponsabilidade, cara, com dinheiro público. Chega de irresponsabilidade com a vida alheia. Chega. Leandro, me diz uma coisa, cara. Por que isso foi se perdendo com o tempo, né? Você trouxe aqui agora pra gente que Itaguaí tem uma história muito linda, né? Que não é de hoje, né? A gente tem um patrimônio cultural aqui histórico mesmo, de verdade. Itaguaí foi muito importante para toda a história, não só do Rio de Janeiro, mas também do Brasil, né? Mas por que isso foi se perdendo, cara? A gente tem um potencial econômico muito forte com isso, né? Turisticamente falando, mas por que isso foi caindo em desuso? Quando a gente fala de vocação, aí voltando lá, falando de vocação, existem várias vertentes de vocação. Então, assim, eu falei de um turismo histórico que vai contar uma história de por que Itaguaí tem vocação portuária. E Itaguaí, hoje a gente fala, Itaguaí é a cidade do Porto. E começou sendo cidade do Porto, entendendo que das Minas Gerais e de tudo que vem de lá, inclusive o minério que a gente exporta, o caminho mais curto é por aqui. Então nós somos cidade portuária, essa vocação é uma vocação natural por causa disso. Tá, só que essa vocação para um turismo histórico também. E aí já é uma segunda vocação que a gente não usa. Se a gente pensar, cara, que cada vocação dessa pode gerar mais 1 bilhão de orçamento, eu tô te falando, cara, que a gente tem como desenvolver mais 10 vocações. Você tá entendendo o tamanho disso? Tá entendendo o tamanho dessa irresponsabilidade, desse despreparo, o que tá fazendo com a gente? Você imagina, cara, se a gente vai despertando a cada novo mandato, mais uma vocação dessa. A gente vira referência, cara, nacional, referência para o continente inteiro. A gente vira uma potência. E dá para fazer. Porque quando a gente fala em distribuição do PIB por número de habitantes, cara, a gente é muito rico.
Nós temos 130 mil habitantes só, cara. Dá para fazer. Tem um monte de empresa querendo entrar na cidade e não consegue. Desculpa, perdi um pouco a tua última pergunta. Você falou... Que Itaguaí foi se perdendo com o tempo, né? Com toda essa Foi história cultural que a gente tem, né? Aí eu ia falar o seguinte, por que foi se perdendo? Porque a gente não valoriza o ser humano. A gente veio perdendo isso porque a gente tem professores, cara, com acervo histórico maravilhoso aqui, cara, com documentos, coisas... E a gente fez o que com esses professores esses anos aí? Aí eu vou falar, volto a falar, eu falo dos últimos 30 anos porque foi o que eu convivi. Eu sou uma testemunha viva, então eu posso falar disso. Eu sou professor de geografia e história, eu tenho meu irmão mais velho, é mestre em história da guerra, bem interessante, assim, sabe? A expertise dele, assim, para uma história específica. E aí daria para fazer um monte de coisa assim também em termos de história da guerra, história que na nossa região nós tínhamos tribos indígenas bem interessantes para a gente contar essa história também, os quilombolas depois que, cara, tem tanta coisa, tem tanta coisa legal. Só que você tem que fazer isso. Aí eu vou falar como profissional de cinema e de teatro. Pô, cara, isso tem que ser encenado, cara. Isso tem que ser roteirizado. Aí o turista vem, meu querido. Aí você tem uma serra dessa, pelada, um matagal danado, cheio de mosquito, sem infraestrutura nenhuma, não tem um hotel, não tem nada. O turista vem fazer o quê, meu querido? Pô, os caras ainda conseguem tirar leite da pedra com aquele parapente ali, cara. Você tem que criar uma infraestrutura em volta, cara. Você tem que roteirizar, você tem que dar para esses caras que já estão fazendo, você tem que fomentar o turismo, cara. Você tem que dar estrutura para eles crescerem 10, 20, 100 vezes o que eles já fazem ali. É isso, cara, que a gente precisa fazer. Tem muito potencial para ser explorado, né, cara, na cidade. Potencial. Você acha que a ausência disso, dessas tantas vertentes, né, que podem ser exploradas, muito se dá em conta do que a gente tem também hoje de pessoas que ocupam os cargos públicos? Com certeza, pô. Com certeza. Você hoje ou é político... eleito, ou você é um político pelo patrocínio, né? Ou por investimento de grana mesmo na campanha de alguns políticos, ou por um investimento de capital político que a gente fala, que eu falei do tiozão que tem uma família gigante. Só que isso gera atraso, cara. Então existe um jeito itaguaiense de fazer campanha que precisa ser mudado. A minha missão aqui, cara, não é só me tornar vereador. A minha missão aqui não é só se tornar política. Eu sou um educador. Eu estou aqui para ensinar o itaguaiense a mudar esse jeito itaguaiense de se fazer a campanha. Porque assim, é muito fácil, cara, chegar aqui também e culpar o político, cara. Mas o principal culpado não é o político, não, cara, porque eles não chegariam lá se o itaguaiense estivesse aprendendo isso aí e se posicionando. Pô, vou pegar um dinheirinho aqui, vou pegar um outro dinheirinho ali, vou pegar um outro dinheirinho ali, e na hora eu não vou votar em ninguém, vou anular o meu voto. Tá bom, o que você está estimulando com isso? Será que é a melhora da cidade? Pô, pelo amor de Deus. Ou então o isentão, né? Aquele cara que... Não, eu não gosto de política, eu não voto, eu não me posiciono e... Legal. Parabéns para você. Como é que tá a qualidade de vida da tua família aí? Fala para mim. Como é que tá a qualidade de vida da sua família? Como é que tá a escola do teu filho? Como é que tá o hospital quando vocês precisam? Como é que tá o trânsito da cidade, cara? Cidade desse tamaninho, que é um trânsito caótico. Eu fiquei 2 anos agora aprendendo trânsito, cara. Aprendendo trânsito. Tô com a camisa aqui. Eu virei instrutor de autoescola. Virei instrutor de autoescola. Porque um amigo meu, um grande parceiro meu, Reginaldo, é uma referência, cara, em termos de conhecimento de trânsito. E eu virei para ele e falei, Reginaldo, me ensina trânsito. Porque onde eu estudei, o trânsito é ao contrário, né? Na Austrália o trânsito é ao contrário. Na Austrália, na Inglaterra, é a mão inglesa.
E lá é o seguinte, meu querido, lá é o melhor trânsito do mundo. Como é que eu vou fazer um projeto para uma cidade? Como é que eu vou projetar um trânsito se a minha referência é o melhor trânsito do mundo? Então não fazia sentido. Lá a moto não pega corredor de jeito nenhum, meu querido. Porque quando a moto pega o corredor, a cidade é toda monitorada, assim como Itaguaí. Itaguaí é a cidade mais monitorada do estado. Tá? E não é mérito de um ou outro prefeito, não. Eles fazem campanha disso. Mas tem uma galera técnica, cara, aqui em Itaguaí, como o nosso grupo, que não deixa a cidade morrer, cara. Essa galera se revoltou, cara. E a gente vai tomar a cidade de vocês, cara. Porque se não fosse essa galera, a cidade tava muito pior, cara. E esses caras não deixam essa galera. Agora mesmo lá tem uma galera técnica trabalhando, fazendo um trabalho bacana, cara. Essa parte de informatização, infraestrutura de tecnologia, pô, tá bacana, cara. Tá bacana pra caramba. E a gente se comunica, a gente, troca figurinha e tal. Só que a classe política fica aqui em cima, arrumando as tretas dele aqui, não deixa. Então, deixa a gente trabalhar, cara. Tira essa classe política aqui, faz uma nova classe política técnica, de quem está se preparando para isso a vida inteira. É isso que a gente está pedindo, cara. Aí, me perdi de novo. Fala aí, o que você perguntou? Não, eu já queria, na verdade, entrar numa outra vertente aqui mesmo, que, é curioso, né, cara? Você é um cara que se qualificou. Só pedir desculpa por isso, né? Porque, a gente tá fazendo campanha. Não, porque isso, cara. A gente tá fazendo campanha, cara. Esses caras, eu tô cansado mesmo, tô exausto. Com certeza, a gente tá aqui faltando semanas, né, pra eleição. Sim, cara, mas tem um diferencial, porque eu tenho que trabalhar, cara. E na hora vaga fazer campanha. Não, fala pra galera o que você tava fazendo antes aqui É injusto, cara. Aí esses camaradas, eles fazem campanha durante 4 anos. Ao invés de estar trabalhando pra gente, eles já ficam fazendo campanhazinha durante 4 anos. E esquecem que o trabalho deles não é fazer campanha. O trabalho deles é, cuidar da cidade. É cuidar da infraestrutura da cidade. Mas não, eles só ficam fazendo uma eterna campanha. Uma eterna campanha e pedindo... A cada 4 anos... E pedindo presentinhos pro prefeito. E, Fala sério, né? Aí a gente tem que chegar ainda, lutar contra uma mega estrutura e ainda voltar pro trabalho depois, guerreiro. Então, assim, a última noite eu dormi 2 horas só, cara. Né? Aí, alguém na família fica doente ainda, uma coisa e tal, e aí é só a gente mesmo para resolver. Aí o próprio grupo, assim, se apoiando. Então é importante a gente falar sobre isso, porque a nossa luta pro eleitor, cara, o eleitor precisa entender o seguinte: eu não estou pedindo voto porque eu estou vindo candidato agora, não. Eu estou pedindo voto porque enquanto você, eleitor, pensa política nesses 20, 30 dias, que é quando vocês estão mais ligados e prestando atenção nisso que eu estou falando aqui de repente, a gente está sangrando uma vida inteira, cara. Porque para vocês o processo eleitoral é só agora. Para a gente, não. A gente está trocando tapa com esses caras os 4 anos. A gente está tentando fazer as coisas acontecerem em 4 anos. Tem um projeto nosso aqui na cidade, cara, que é um projeto de referência nacional, cara. Internacional. Tem professores internacionais que vêm para cá porque acham o nosso projeto lindo e vêm se oferecer para dar aula aqui, cara. Para trocar experiência e aprender também com a gente aqui na nossa cidade. Chega para perto que você vai conhecer esse projeto. Está transformando a vida de várias famílias aqui, de várias crianças e adolescentes, que hoje, inclusive alguns, como já está há alguns anos, alguns já... Todos os nossos alunos recebem bolsa remunerada. Tem aluno nosso que pagou a faculdade, um monte de aluno nosso que pagou a faculdade com bolsa do nosso projeto. Por quê? Porque a gente não fica fazendo dobradinha com dinheiro, não, cara. A gente reverte tudo em bolsa de estudo. Bacana. Então, assim, cara, a gente tá trocando supapo. E aí esses caras vão criando dificuldade, cara. Por quê? Porque eles olham pra gente e falam assim: vai que esses malucos resolvem virar político. Vou dar um trabalho danado, né, velho? Não deixa crescer não, não deixa crescer não. Acontece muito isso. O tempo todo, cara. O tempo todo. Rapaz, eu falando essas coisas aqui, rapaz, os caras ficam... Tem cara que pede pra eu não falar, ou fica lá brigando. Teve cara em partido aí que falou: não, cara, esse maluco não pode vir não, cara. Por quê? Porque já viu ele falando?
Aí eu cheguei por trás e falei, tá falando de quem, maluco? Cara, eu não falo o nome de ninguém. Eu falei o nome de alguém aqui até agora? Não preciso falar o nome, cara. O problema, cara, é que a verdade tem poder. O problema não é o que o Leandro do Donizete está falando ou o que o Donizete está falando. Ou as pessoas do meu grupo, as pessoas que me apoiam. O problema, cara, é que quando a gente fala a verdade tem poder. Deus honra a verdade. A verdade, ela transforma. E esses caras não entendem. Teve um que perguntou pra mim, um camarada aí que é milionário que tá fazendo campanha aí. Ele virou pra mim e perguntou assim, qual é a agência de marketing que tá fazendo a sua campanha? Ele olhou meu Instagram, né, meu Facebook e falou assim, qual é a agência de marketing que tá fazendo a sua campanha? Me diz aí que eu quero. Vou pagar. Aí, pô, tava eu e os 2 meninos que andam comigo. Um tá aqui, né, Vini? Falei. Aí, pô, sabia nada. Peguei e falei, pô, ensinei até a segurar o celular, aponta aí e tal. Porque eu sou professor, né, velho? Eu sou de cinema, mas eu também sou professor. Então, vamos lá, pá. Como eu falei aqui, eu trabalhei na escola de cinema durante 8 anos. Né? A Academia Internacional de Cinema. E aí, falei, cara, você tá falando com a agência é a gente mesmo aqui, a gente que faz, tal. Aí ele, não é possível, mas, pô, e quem escreve os textos? Eu falei, rapaz, os textos são só verdade. A força que você tá vendo nesses textos é a força da verdade. Caminha com a verdade, cara, que a tua vida vai ser transformada. Sabe aquela coisa, cara? Prega com a tua vida, cara. Chega pra perto, vem ver minha vida, cara. Eu sou um cara que abre mão, cara, toda hora, velho. Eu saí do meu emprego agora, cara. Imagino, cara. Eu saí do meu emprego pra fazer isso aqui, cara. Eu larguei meu emprego pra nos últimos 20 dias eu fazer isso aqui, cara. E o emprego que eu tava me amarrando, adoro as pessoas, cara, do lugar que eu tava, assim, pô, doeu. Não foi uma escolha fácil, né? Não, escolha... Só que porque eu entendo que isso aqui é missão, que é uma necessidade. E larguei, cara. Pô, tá pensando que foi fácil eu sair da Austrália, da melhor cidade do mundo, cara? Cara, era exatamente isso que eu queria te perguntar agora. Pra vir pra cá? Não, é missão, é missão. É difícil, é complicado você abrir mão de muita coisa que faz sentido pra tua vida também, né? E era justamente isso que eu queria entrar agora como assunto, que é o que te fez, o que fez o Leandro decidir, cara, porra, esse é o momento, agora eu quero ser um candidato a vereador pro Itaguaí. Não é vontade minha, não. Deus colocou uma missão e a palavra de Deus diz que ele não dá pra gente um fardo que a gente não consiga carregar, suportar. E toda vez que parece que vai faltar alguma coisa, às vezes a gente tem que dar um passo. E a gente olha assim e tá vazio, cara. Parece que é um abismo. E a gente tem dado um passo de fé e aparece alguma coisa ali embaixo, na hora que a gente vai pisar. Essa tem sido a minha vida nos últimos anos. Tá aqui a minha equipe aqui para comprovar isso. E o que a galera pode esperar do Leandro Donizete se um dia ele ocupar essa cadeira? Pode esperar que eu vou dedicar minha vida e vou abrir mão de tudo, cara. De tudo. Entendeu? Porque o sonho na minha vida, eu tenho 3 filhos. O menorzinho tem 4 anos. E o sonho na minha vida é que meus filhos possam olhar para trás amanhã. E como um bom professor de história, eu falo que história a gente faz o tempo todo. Teve um outro podcast que eu participei. Dá uma olhada também no outro, tá? Não olha só esse aqui não, tá bacana. Eu falo sobre preservação, né? Preservar a história, né? Tal, a importância disso. Mas eu falo também sobre continuar produzindo história. Isso é mais importante do que preservar, cara. Você tem que continuar, porque
a gente vai ficar contando a história do passado, mas quem é que vai contar a nossa história? É um ciclo, né? Quem conta a tua história é a minha. Quem vai contar depois a história do Zé, do podcast e tal? O amanhã, cara, ele pertence a Deus. Mas o agora, a gente tem que fazer, cara. Entendeu? O passado, legal, a gente vai contar a história, mas já não pertence a gente. Já passou. O agora é nosso. Essa eleição é o agora, cara. O que você vai escrever, cara? O que você vai contar depois para as próximas gerações? Qual foi a história que você ajudou a escrever? Faça parte da mudança. É o nosso tema, o nosso slogan. Você vai contar que você ajudou a fazer parte da mudança e transformou Itaguaí realmente, ajudou a colocar um prefeito que realmente preza pela área técnica. Você ajudou a colocar um vereador que não tinha a menor chance de ganhar. Um professorzinho como um outro infeliz aí, né? Foi infeliz nas palavras. O infeliz uma vez chegou e falou numa reunião nossa de partido, o cara chegou depois e traiu o partido e falou assim, levantou no alto da importância dele, né? E falou assim, pô, me desculpe, mas eu não posso ficar num partido que tem um professorzinho achando que tem chance. Se você não tiver $500 mil para começar a fazer campanha, esquece. E aí o cara saiu do partido. Graças a Deus, Deus dá livramento pra gente. E aí é você, cara, é você que pode fazer parte dessa história. De mostrar que professorzinho não. Tem uma coisa bacana, cara. A gente admira muito outras culturas, né, cara? Quando você pergunta para um garoto hoje na cidade se ele tem orgulho de ser de Itaguaí ou brasileiro, a maioria diz que não. E diz que gostaria de sair do Brasil. Gente, problema tem no mundo todo. Eu rodei 67 países, problema tem no mundo todo. A gente tem que aprender que problema tem no mundo todo e a gente tem que aprender a encarar os nossos. E a gente admira algumas culturas. Por exemplo, a cultura japonesa, cara, tem um negócio interessante que uma das culturas que a gente admira muito, né? São muito disciplinados e lá eles honram os mestres, né, os professores, da seguinte forma. Quando um professor entra no ambiente, todo mundo se curva, menos o professor. Mesmo que o imperador esteja. Se o imperador entra no ambiente, todo mundo se curva ao imperador, menos o professor. Aí aquele cara que é o professor, ele não se curva. O imperador entende isso e imediatamente ele se curva ao professor ou aos professores que estão no ambiente. E aí, automaticamente, todo mundo se curva a esses professores. Isso é bacana, é um símbolo. Tal, isso é bobeira, tal. Cara, isso é um símbolo de respeito. A Alemanha, que é outra sociedade que a gente respeita bastante, o primeiro-ministro da Alemanha, ele não pode receber mais do que um professor. Que bacana. Ninguém pode receber mais do que um professor na Alemanha. Porque eles entendem o seguinte, se há o melhor médico de todos, é porque um professor o fez assim. Se há o melhor mecânico industrial, se há o melhor engenheiro de produção, não importa a área, se há o primeiro-ministro ali, ele só chegou ali porque houveram professores. Então, você vai pegar assim, o primeiro-ministro da Alemanha, você vai pegar o professor mais graduado daquele país, né, da Alemanha em si, e ele tem que empatar o salário. Ele estabelece um piso, um teto, na verdade. Né? O que aquele professor ganha é o teto para o primeiro-ministro alemão. Isso é respeito, cara. Isso é respeito. Então, assim, a gente tem que começar a respeitar essas classes, respeitar o trabalhador base. Aí a gente começa a fazer a economia girar, cara, na nossa cidade. Se a economia gira aqui, meu amigo, aí acabou. Esquece 1,2 bilhão. Rapaz. É grana, hein? 1,2 bilhão não vai ser nada perto do que a gente quer fazer na cidade. A cidade está parada, cara. Anda pela cidade, 1,2 bilhão com a cidade parada, o dinheiro não fica aqui. Sabe aquele princípio? Tem um princípio assim, cara, da economia. Quando a gente fala em dinheiro girar, posso fazer uma simulação pessoal? Vamos lá. Se eu tenho R$50 aqui, peguei aqui R$50.
Se eu não tenho uma condição legal de vida, eu pego esses R$ 50 e eu não sei se eu vou ganhar outros R$ 50 amanhã. O que eu vou fazer com esses R$ 50? Eu vou guardar. Vou pegar esses R$ 50 e vou deixar num cofrinho em casa, vou deixar na carteira, porque eu não sei se vai entrar mais dinheiro. E em 7 dias da semana, eu não sei se eu vou ganhar mais R$ 50, então eu vou guardar esses R$ 50 para usar em último caso. Agora, se eu tenho um conforto um pouco maior, se o dinheiro está circulando, olha o que eu faço. Olha como é que o negócio é contagiante. Eu vou pegar esses R$ 50, cara, e eu vou ali na barbearia e vou gastar. O cara da barbearia vai no açougueiro, vai comprar 1 quilo de carne. O cara do açougue, ele vai na marcenaria e vai pagar o cara que fez a cadeira para ele. O cara da marcenaria, e assim vai. E aí, se esses R$ 50 passou em 100 lugares... Você fomentou a economia, né, cara? Opa, eu transformei R$ 50 em 5 mil. Assim que se multiplica. É assim que se multiplica, que se faz gerar economia. É um princípio básico da economia. Como é que eu... Rapaz, como é que a gente faz isso? Se não tiver ninguém lá que aprendeu o básico de como se faz isso. Leandro do Donizete. A gente vai chegar lá e vai mostrar para a cidade como é que se faz. Como é que se ganha dinheiro. Eu transformo os R$ 50 em 5 mil assim, fazendo circular. É simples, qualquer lugar funciona, cara. Por que aqui não vai funcionar? Pessoal, não é bem assim, coisa e tal, porque aqui em Itaguaí... Para com isso, rapaz. Boa. Leandro, eu queria saber uma coisa. Como que se deu essa sua aliança com o Donizete, cara? Por que você escolheu ele para ser o candidato que tu vai apoiar? O cara que você escolheu para colocar no teu nome de campanha também? Explica um pouco pra gente de onde surgiu essa união. Obrigado por essa pergunta também. O Donizete, cara, eu aprendi uma coisa na minha vida. Dá honra a quem tem honra. Tem uma coisa até importante. Vou preparar essa resposta antes, entrando, falando o seguinte. Na cidade tem gente que fala assim, tem uma galera que é preso na própria honra. Porque chega e fala, os políticos usam a própria honra. Como eles não têm honra na cidade, eles usam a própria honra da pessoa. Como? Ele chega e fala assim, te convence de alguma forma, te prende de alguma forma e aperta a tua mão. Pode apertar aqui, por favor. Aí você fala o quê? Não, sabe como é que é, né? Se você tivesse chegado antes, tudo bem, mas eu já apertei, já me apalavrei com a pessoa, não posso voltar atrás. Você não pode voltar atrás, porque senão você perde a sua honra, honrando quem não tem honra. Opa, tá meio distorcido isso aí, galera. Volta atrás sim, cara. Se você é um homem de bem, se você é uma pessoa de bem, se você tem honra, se você honra seu pai e sua mãe, se você honra o futuro dos seus filhos, volte atrás dessa decisão de apoiar essa pessoa que você está aí. Volte atrás e seja uma pessoa de bem, de honra. E dê honra a quem tem honra. Dê honra em quem sangra pelo futuro dos teus filhos. Dê honra às pessoas qualificadas que estão lutando pela sua família. Isso sim é ter honra, é apertar a mão de quem vale a pena, é honrar quem tem honra. Você que se diz homem de Deus, meu querido, você vai prestar conta, hein? Você vai prestar conta. Isso é muito sério. E aí, como é que eu cheguei até o Donizete? Cheguei ao Donizete da seguinte forma, cara. Um grande amigo meu, que é o Maestro Adriano, bem conhecido na cidade, é um dos nossos parceiros, faz parte da nossa equipe. É uma pessoa que eu tive um privilégio realmente de trabalhar junto e de estar aprendendo muito com ele comigo. E, assim como todos os outros, como eu falei, a gente é cercado de grandes mestres e ele é um grande mestre. O Maestro Adriano, ele já conhecia o Donizete de longa data e a gente organizou uma outra campanha 4 anos atrás juntos. E ele falou, Leandro, você precisa conhecer o Donizete, ele é diferenciado. Eu falei, será, cara? E aí aconteceram algumas traições há 4 anos atrás comigo e com a minha família. E aí eu fiquei bem... Passei uma... Todo mundo tem aquele momentinho de baixa, né? E
inclusive que afetaram até o meu filho, que nasceu prematuro há 4 anos atrás, em um momento muito difícil, e fui abandonado mesmo, e me perseguiram, inclusive, no trabalho que eu tinha na época, e ficou bem estranho. E eu estava bem machucado assim, com isso, porque quando mexe na nossa família, nos nossos filhos, assim, dói mais, né? E aí eu falei, pô, Adriano, será, cara? Tô meio decepcionado, vamos ver ele. Não, cara, faz o seguinte, dá uma chance. E aí eu fui conhecer o Donizete, cara. Cara, o Donizete eu fui para fazer uma reunião de 30 minutos. Quando a gente começou, quando ele entendeu, cara, o perfil da gente, e a gente começou a falar de projeto e mostrar os projetos e as ideias para a cidade. O Donizete foi o único prefeitável em 30 anos que, ao invés de olhar para os projetos e falar, tá. Alguns falaram assim para mim em 30 anos, cara. Tá, e onde é que a gente ganha dinheiro aqui? Onde é que é o pulo do gato? O esqueminha aqui? Outros falavam assim, não tô entendendo nada disso aqui. O Donizete, cara, ele mergulhou, meu amigo. Ele ficava na mesa assim, ó. Caraca, que legal. E se a gente fizesse assim? Pô, cara, passaram-se horas, cara. E aí eu já não aguentava mais. Eu falei, pô, cara, vambora, cara. Ele, não, cara, se a gente fizesse assim, pô, vamos fazer assim, caramba, cara, que legal. Pô, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Cara, eu vi uma gana nesse cara. Eu vi um amor, uma gana, uma vontade de fazer a coisa. E aquilo reacendeu, me trouxe de volta, cara. Eu não acredito no acaso, eu acredito na vontade de Deus, cara. Naquele momento, acho que eu precisava passar por tudo que eu passei, que foi o meu deserto, para que naquele momento Deus mostrasse para mim e falasse, pô, cara, você precisa agora passar por isso aqui, essa é a etapa. Não sei, né, aonde isso vai nos levar exatamente. Como eu falei, o futuro pertence a Deus. Vamos viver o agora. Eu sei que o agora, né, com o Donizete, tem sido bem interessante em relação a isso. É um cara que é extremamente apaixonado pela missão dele também. E por isso que eu levo o nome dele. Eu sou o único candidato que leva o nome dele, o único que pode falar que é o 001 do Donizete. Eu sou o 01 do Donizete. Então, meu querido, não tem conversa. Se você quer votar no Donizete com força, eu tô pensando em votar no Donizete. É uma coisa. Agora, quer votar com força? Vota 2 vezes. Vota 44 para prefeito e vota no 01. 44 001, o 01 do Donizete. Aí você vai votar com força no Donizete 2 vezes. Tá Leandro, bom? já aproveita o embalo e deixa o teu recado pro teu eleitor. Esse é o momento que a gente abre para todo mundo que participa aqui do Itacast. É um momento onde você vai falar diretamente com o teu público, com as pessoas que você gostaria que acreditassem, que te dessem um voto de confiança. Então fica à vontade, essa é a tua câmera, passa o teu recado. Leva o tempo que tu quiser e leva a tua mensagem para frente. Mete bronca. Ok. Meu recado para a cidade é: faça parte da mudança. Eu não vou mudar Itaguaí. O Donizete não vai mudar Itaguaí. Quem vai mudar Itaguaí é você. Você precisa fazer parte da mudança. Você precisa estar junto com a gente. Você precisa assumir a sua responsabilidade. A sua responsabilidade de chefe de família. A sua responsabilidade de dona de casa, de mãe, de pai. A sua responsabilidade de jovem que quer cuidar do próprio futuro, de jovem que quer ser tratado com respeito, como homem, como mulher, quer conquistar o seu espaço, quer construir a sua vida. Cara, para isso você precisa assumir responsabilidades. Faça parte da mudança. O nosso slogan é isso. Vem para perto, vem conhecer a gente, vem aprender com a gente, vem aprender com uma equipe de mestres que estão se posicionando, colocando a própria vida, doando a própria vida em amor a essa cidade. E não é desde hoje, não. É há mais de 2 décadas. Faça parte da mudança. É você junto com a gente mudando essa cidade, construindo cada cantinho, cada bairro. A gente tem relacionamento, a gente tem vida na cidade. Eu conheço cada bairro. Se você não me conhece, você com certeza vai conhecer 2 ou 3 pessoas que estão à minha volta. Ou então você não é da cidade. Eu sempre falo isso, é relacionamento. Não tem um lugar que a pessoa que eu chegue ou que alguém assista um vídeo meu
que alguém em volta não conheça alguém que está perto de mim. Se não me conhece, conhece alguém que está perto. E se, caso aconteça, se você é novo na cidade, vem para perto. Vem conhecer. Não acredita em mim, não. Vem conhecer. Vai ser melhor ainda. Porque quem tem verdade não tem medo desse contato. Eu quero contato. Eu quero isso mesmo. O meu telefone é o mesmo e vai continuar sendo o mesmo. Eu não mudo meu telefone. Então, chega para perto, vem conhecer a gente, vem conhecer as famílias que já foram transformadas pelo nosso grupo. Pergunta para eles, pô. Não acredita em mim, não. Vai ser mais legal. Vem para perto. Me dá essa oportunidade de você me conhecer. Vamos junto, gente. Qual o teu número? Fala pra galera. 44001, o 01 do Donizete. Boa. Leandro, muito obrigado pela sua participação, tá, cara? Foi um prazer te receber aqui. O Você prazer é um cara foi todo meu, cara, que imagina. claramente tem um conhecimento, tem repertório pra ser muito bem votado nessa eleição, então a gente te deseja boa sorte. Obrigado. Tá? E mais cara. uma vez, obrigado pela sua participação, beleza? Beleza, gente. Show. Esse foi mais um Itacast, dessa vez com o Leandro do Donizete, o 001 do Donizete, candidato a vereador por Itaguaí. Valeu!